Bom dia, mais uma oportunidade, mais uma manhã que Deus nos dá esse privilégio, né? Essa liberdade de podermos compartilhar a palavra de Deus. E eu espero que você esteja aproveitando os devocionais que a igreja tem disponibilizado, aproveitando os cultos, os treinamentos, aproveitando esse tempo. Alguns, devido ao decreto municipal, podem estar em casa tendo um maior tempo com a família, um maior tempo para até mesmo para cuidar da sua saúde, fazer caminhadas, interagir com os filhos, com o cônjuge. É um tempo em que nós precisamos fazer decisões corretas, ter atitudes assertivas, procurar nos adaptarmos e ao mesmo tempo melhorarmos nosso estilo de vida. E também podemos buscar a presença de Deus e buscar boas informações, boas influências para que a nossa mente, para que a nossa alma se encha do conhecimento da palavra e do conhecimento de informações e do conhecimento das coisas que são agradáveis a Deus e que venha nos dar cultura e que venha nos dar sabedoria para podermos lidar no dia a dia com tudo que está acontecendo. Eu quero compartilhar com vocês uma passagem que está no livro de Jó, no Antigo Testamento, no capítulo 33, no versículo 13 e 14. Eu vou ler e daí vou dar fazer uma breve explanação, para que você possa entender o contexto em que está inserido esses dois versículos. Então leia comigo. Por que você se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. A questão aqui é: você tem percebido como Deus tem falado com você? Uma das dificuldades que tenho visto é que as pessoas têm procurado entender tudo o que está acontecendo. E nós não temos condições de entender tudo o que está acontecendo. Nós podemos buscar em Deus entendimento para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, aquilo que diz respeito às nossas vidas. Mas existem coisas que transcendem ao nosso entendimento, que Deus não tem nos dado a capacidade de entender. Então, quanto a isso, eu quero rapidamente explicar por que esse versículo aqui eu retirei ele para nossa meditação nessa manhã. Primeiramente, quem fala isso é Eliú, um dos amigos de Jó. E diferentemente dos outros, Eliú tem um nome hebraico. Você vai ver, eu tive esse trabalho de dar uma pesquisada antes de trazer essa palavra. Eliú significa ele é o meu Deus é Pai. Dos outros três amigos ali de Jó, que aparece o nome ali deles no livro de Jó, que vem trazer os seus conselhos, entre aspas, para Jó, é o único que tem a origem hebraica, Eliú. Coincidentemente, ele é o mais novo. Se você for ler ali um capítulo anterior, onde que ele entra em cena, onde ele é citado, você vai ver que ele é, entre todos eles, o mais novo. Então, por isso, ele esperou todos os outros amigos de Jó falarem e esperou o seu tempo, o seu momento como um menino, como um homem mais novo, para trazer o seu conselho para Jó, para dar a sua palavra para Jó. Então nós vemos aí Eliú, um menino, um dos amigos, um dos mais jovens ali, ou o mais jovem, o único que tem um nome hebraico e o significado, e Eliú você vai ver que tem outras passagens bíblicas, de outros personagens com esse nome. E esse amigo de Jó,
você também, para você entender, e aí eu entro, né, nesse tema que eu falei, na questão de você estar buscando ter entendimento das coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia e não procurar entender tudo, senão você não vai conseguir, pelo contrário, você vai ficar biruta. A teologia de Eliú era diferente da teologia utilizada pelos outros amigos de Jó. Você vai verificar que os outros amigos de Jó tinham a teologia de que Deus usa o sofrimento para punir os nossos erros, os meus erros, os teus erros e os erros de Jó e de toda a humanidade. Essa era a teologia utilizada pelos outros amigos de Jó. Já a teologia e aquilo que Eliú tenta trazer para Jó é uma teologia diferente, inclusive inerente do nome dele. Deus é o meu Pai, ou meu Deus é Pai, melhor dizendo. A teologia utilizada por Eliú era que o sofrimento tem um caráter corretivo. O sofrimento tem um caráter corretivo. E se você lembra já de imediato, já lembra algumas passagens como em Hebreus, que Deus disciplina aqueles que amam e corrigem aqueles que ele tem como filho. Então, Eliú explica e traz essa orientação, essa explicação para Jó, falando, olha, diferentemente do que os outros pensam, de que Deus está te punindo pelos teus erros, pelo contrário, o amor de Deus é tão grande pela humanidade, pelos seus, que ele procura usar e permite que venha muitas vezes as tribulações, as pandemias, as dificuldades financeiras, as lutas emocionais internas e externas, os problemas relacionais, os problemas emocionais. Ele permite muitas vezes que o sofrimento recaia sobre o ser humano, sobre os seus próprios filhos, para que eles possam se voltar para ele e procurar corrigir, acertar a direção, o rumo das suas vidas. Desta forma, nós vemos que Deus é nosso Pai e Ele está procurando sempre, quando Ele permite o sofrimento, as dificuldades, as adversidades venham sobre a humanidade, sobre os seus. Ele está procurando corrigir-nos, porque Ele está vendo que nós estamos, além de estarmos pecando, além de estarmos fazendo muitas vezes coisas que não devemos, ou até mesmo obras mortas, coisas que não é para nós fazermos, Deus está tentando nos trazer sabedoria para nos colocar novamente nos trilhos, na linha, no devido caminho que Ele tem para cada um de nós. Eu seria muito ingênuo tentar dizer que Deus quer colocar a humanidade nos trilhos. Não. Ele quer colocar aqueles que têm buscado ouvi-lo, aqueles que têm buscado temê-lo, entendê-lo, amá-lo, realmente que têm recebido Ele como Pai. Ele ama todos, porém os seus filhos Ele trata como Pai. E um Pai, aquele que tem Deus como Pai, entende a sua correção, entende que esse momento em que nós estamos passando, Deus está corrigindo, está tentando nos trazer para perto dele, porque muitos estavam afastados, distantes. Então, por isso eu li e falei que, pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Como Deus tem falado com você? Em que áreas você percebe que Deus, o seu Pai, tem procurado te corrigir, te colocar novamente no trilho, no caminho certo, naquilo que Ele tem preparado para você, para sua família, para os teus sonhos, aquilo que você sonhou, que muitas vezes estava desalinhado com os sonhos de Deus. Entenda, Deus permite o sofrimento, as dificuldades, e essa teologia de Eliú, ele visa a correção das nossas atitudes, a correção do nosso modo de pensar, a correção do nosso entendimento a respeito das coisas do alto, daquilo que Deus tem feito e daquilo que Deus fará. Leia o capítulo 33, o 32, o 34, você vai entender melhor e que Deus ministre mais e mais coisas ao teu coração.
Tenha uma ótima semana, continue na fé do Senhor, em nome de Jesus. Tchau.